Jó capítulo 11, versículo de número 7. Jó capítulo 11, versículo de número 7. Jó capítulo 11, versículo de número 7. Jó capítulo 11, versículo 7. Deixa eu ler um versículo só. Diz o texto da palavra de Deus: porventura, desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, louvado é o Teu nome, bendito é o Teu nome, glorificado é o Teu nome, santo é o Teu nome. Eu quero lhe pedir que no nome do Senhor Jesus, pelo favor eterno do Teu amor bendito, pelo mover glorioso do Teu querer cheio de graça, eu quero rogar-te, ó Pai, que Tu toque em nós, mova-nos na Tua direção, para que nós, no nome do Senhor Jesus, ouçamos a Tua voz a partir da Tua mensagem. Ouçamos o Teu mover a partir da Tua palavra. E sejamos, no nome do Senhor Jesus, pela graça eterna do Teu nome poderoso, compungidos a ver, a contemplar a Tua face. É minha oração pelo santo nome do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. Nós estamos caminhando já há alguns domingos pela caminhada do povo de Deus, é como se fosse uma caminhada junto ao povo de Deus, ao povo eleito do Senhor. E essa caminhada, ela tem um destino, uma chegada, a cruz de Cristo. Então não é por acaso que a gente tem feito essa caminhada, porque daqui a 2 semanas nós nos depararemos cronologicamente com a cruz, simbolicamente com a cruz de Cristo, no Advento Pascal. E eu quero compartilhar com vocês, ou continuar compartilhando essa história, essa caminhada, esse povo que fora direcionado por Deus, para que o próprio Deus pudesse nos explicar, nos mostrar, nos levar a essa cruz, ao advento vicário, ao advento que fez com que todos nós estivéssemos aqui nessa noite. E para isso, eu quero conversar com vocês sobre um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia, 2. Esse personagem, ele é o sinônimo de paciência. Todas as vezes que você pensa em alguém que teve muita paciência, você pensa nele. Esse personagem é um sinônimo de fé. Esse personagem é um sinônimo de tolerância, de padecimento. Ele suporta o sofrimento. Já deu para você saber quem é. É o Jó. Jó, quando nós queremos exemplificar fé, paciência, padecimento, Jó é um exemplo. Num capítulo antes desse, no capítulo 10, o Jó, ele começa a questionar, porque se você não sabe a história de Jó, Jó é aquele ser humano que perdeu tudo.
ele só não perdeu a vida. Ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua família, ele perdeu a sua saúde. Jó é afligido no corpo, na alma ou no espírito. E no espírito ou no corpo e na alma. Jó é aquele ser humano que você diz assim, que você fica, com aspas a expressão, com pena dele. E você roga a Deus para nunca passar por essa situação. Jó, ele vive os estágios de sofrimento, mas de maneira muito intensa. E aí eu fiz questão de, no findar dessa trajetória, pegar um livro poético, para que você entenda a profundidade de Deus para com o seu povo, para comigo, para contigo. Jó, ele começa a questionar Deus, mas não é um questionamento do porquê. É um questionamento, assim, Jó não pede para morrer, mas ele diz assim, a morte é uma saída. É tipo assim, não precisa fazer com que eu sofra tanto. Pode me levar, pode ceifar a minha vida. O sofrimento é tão intenso que a morte, ela se torna uma guarida. Ele quase parafraseia Paulo, né? Quando diz que morrer é lucro. Já ele começa a dizer, Deus, mas não precisava disso tudo. Não precisava dessa intensidade toda, não precisava ser tão dolorido, não precisava doer tanto. E aí no capítulo 11, Jó tem uns amigos, ou uns conhecidos, ou uns... E tem uma coisa muito interessante em nós seres humanos, né? O Senhor Jesus chega para os discípulos e pergunta assim, o que estão dizendo aí quem eu sou? Aí todo mundo fala, não diz que tu é profeta, tu é... E aí o Senhor Jesus pergunta para eles, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí todo mundo fica quieto. Nós seres humanos somos assim. Para a gente, vou dizer que de médico e advogado, todo mundo é um pouco. Para trazer solução para o problema do outro, para dizer onde é que o outro errou, para dizer o que o outro está fazendo de errado, para a coisa dele, para a vida dele está dando errada, a gente é médico, advogado, a gente dá aquelas... Mas quando se refere à nossa própria vida, a receita não é tão perspicaz assim. Já tinha uns amigos que estava dizendo para ele por que é que ele estava sofrendo, o que ele estava sofrendo. E nesse texto específico que nós lemos, um amigo chamado Zofar faz 2 questionamentos ao Jó. O primeiro é razoável. Ele diz assim, você não tem o direito de questionar Deus. Nenhum de nós aqui tem o direito de questionar Deus. Nós somos a criatura. Ele é o Criador. Nós somos o dependente, Ele é o independente. Nós somos o finito, Ele é o infinito. Nós não temos direito de questionar Deus. Tudo que nós somos e que nós temos já é lucro. E o Zofar diz isso pro Jó. Diz assim, você não tem o direito disso. Advindo lá do capítulo 10. Mas o Zofar também diz para ele uma segunda coisa. Sabe por que também você não tem o direito? Porque certamente você está sofrendo por causa de pecado. Você deve ter feito alguma coisa errada e Deus está pesando as mãos sobre você. Aí esse diagnóstico já é o diagnóstico do médico de plantão. E Jó sabia que não era pecado. Afinal de contas, o texto de Jó começa dizendo que ele é um homem íntegro e reto diante de Deus. Mas o sofrimento de Jó, eu não sei se você vê dessa forma, é insuportável. Imagina, gente. Perdeu os bens, vamos lá. Não é bom. Cara rico fica
maltrapilho, paupérrimo. Mas, vamos embora, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Perder a saúde, aí já começou, ficou estranho. A saúde te limita. Já não é tão bom assim. Aliás, é muito ruim. E Jó teve doenças gravíssimas. Mas perdeu os filhos, aí mata muito de nós aqui. Estamos juntos? O sofrimento de Jó era um sofrimento insuportável. Para mim, porque Jó suporta. Jó padece. E aí Jó, ele começa a conversar com Deus. E ainda vem um amigo dizendo, não, isso é pecado. Você deve ter feito alguma bobagem na vida e você está sofrendo. Tem sinais. Por quê? Porque o pecado faz sofrer mesmo. Pecado é querer agarrar-se no sofrimento. O pecado leva ao sofrimento. Mas não era o caso de Jó. Nem todo sofrimento tem origem no pecado. Jó sofria por algumas razões. Agora olha aqui para mim, meu irmão e minha irmã. Você que está aqui nessa noite. A questão do sofrimento é um dilema na vida humana. Por que a gente passa por sofrimento? Como suportar o sofrimento? Como suplantar? Chegar do outro lado no sofrimento. É isso que eu quero conversar com você de maneira muito objetiva nessa noite. Jó, como eu disse, ele está sofrendo tanto que ele chega a sugerir para Deus a própria morte. Jó, ele começa a concorrer consigo mesmo. E como é que a gente passa por isso? Primeiro, buscando a Deus de todo o coração. Espreita nessa frase, de todo o coração, com a vida. Esse versículo 11, eu vou ler de novo, para que você preste atenção, o versículo 7. Porventura, você vai desvendar, você vai penetrar na perfeição do Todo-Poderoso? O Zofá está dizendo, você está questionando Deus, porventura, como que você pode saber por que é que Deus faz o que faz? Se eu perguntar para todos vocês, ou para quase todos vocês vão ter algumas perguntas, vocês não vão ter respostas, porque essas respostas estão no mistério de Deus. O Zofá pergunta para o Jó. Só tem um jeito de passar por isso. Conhecendo Deus. Mas como que a gente vai conhecer Deus? Esse Deus tão Deus, e nós tão humanos, esse Deus tão santo, e nós tão carne, esse Deus majestoso, e nós subservientes, esse Deus independente, nós dependentes, esse Deus infinito, e nós finito, como que a gente conhece esse Deus? A história de Jó nos mostra que uma das formas de conhecer Deus para poder suportar e suplantar o sofrimento é o buscando de todo o coração, com a alma, com a vida. Não pode ser artificial, não pode ser superficial, tem que ser verdadeiro, intenso.
Porque Deus, de vez em quando, Ele prepara essas curvas da vida que dói, que nos faz chorar, que faz com que a dor vai dentro da alma e nós não conseguimos saber aonde dói. A gente só sabe que dói. E aí, a gente perde as forças das pernas. E quando a gente perde as forças das pernas, nós nos ajoelhamos. E aí, os olhos já não conseguem mais conter as lágrimas de tristezas. E quando nós rompemos com as lágrimas que provêm que brotam da nossa alma, nós caímos na verdadeira humildade. Toda arrogância sai de nós. O sofrimento tem esse poder de nos fazer ser mais gente, mais humano, mais dependente de Deus, mais real consigo mesmo. O sofrimento tem um poder de fazer com que nós olhemos para dentro de nós, que nós não receitemos as saídas da vida dos outros, mas nós procuremos as saídas para as nossas próprias vidas. O sofrimento nos aproxima mais de Deus. O sofrimento faz com que nós nos inclinamos diante do Altíssimo. O sofrimento tem um poder de nos levar ao lugar certo. Esse povo de Deus, na sua caminhada e na sua jornada, precisou passar por muitos momentos de intensos sofrimentos, para que eles pudessem se achegar novamente à presença de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, se você está passando por um momento de sofrimento, ou se você conhece alguém que está passando, não tenta dar a receita para ele sair do sofrimento. Não tenta dizer o porquê que ele está no sofrimento. Porque, como diz Ofá, e essa parte é pertinente, como que a gente vai penetrar na profundidade do Todo-Poderoso? Se você olha a vida do Jó, você fala: Jó não merecia sofrer, um homem íntegro, reto, temente a Deus, um bom pai de família, um bom esposo. Mas pelo favor soberano de Deus, Deus o inclui na caminhada do sofrimento. Quando a gente passa por momentos como esses, meus irmãos, peça a Deus, procure Deus no meio do teu sofrimento. O sofrimento não era para acabar com a vida de Deus, mas era não era para acabar com a vida de Jó, mas era para que Jó pudesse ver Deus. Você lembra tem duas frases que marcam o texto de Jó. Uma delas é no final do livro, que ele diz: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Antes era só um culto que eu frequentava. Antes era só uma expectativa do que ia acontecer no culto. Antes era só um momento religioso. Mas agora, depois dessa intensidade que eu vivi contigo, Senhor, eu contemplo a tua face. Verdadeiramente agora, tu faz parte da minha vida. O sofrimento me trouxe ao mais profundo do que eu sou na minha relação contigo. O sofrimento quebra a gente, né, gente? Hoje eu fui fazer um ofício que não gosto de fazer, que é um ofício fúnebre, e de uma pessoa que fez parte da minha vida, e foi muito doloroso, mas muito reflexivo.
Foi lá naquele cemitério Jardim da Saudade, lá em Sulacap. E ele é todo plano. E você vê os sepultamentos, um lá longe, outro lá, os grupos de pessoas. E as pessoas voltam do sepultamento, todas elas com semblante muito triste, muito reflexivo. Quando você fala em ofício fúnebre, as pessoas podem ser de qualquer religião, mas elas prestam atenção. Elas ouvem Deus falar, porque o sofrimento, por vezes, nos leva mais perto de Deus. Então, não questione esse tempo de sofrimento que você está passando. Não queira encontrar o motivo. É difícil. Queira encontrar Deus dentro desse sofrimento. Jó encontrou Deus. Na segunda parte, ele começa dizendo, é o pecado. Você deve ter feito alguma coisa de errado. O pecado nos leva ao sofrimento, mas no caso de Jó não era, como eu disse. Para você suplantar, para você suportar o sofrimento, tem que experimentar de Deus. Jó só fica livre do sofrimento quando ele verdadeiramente experimenta de Deus. E volta a dizer, como que isso é possível? Nós, seres mortais, nós, comedores de arroz e feijão, como que a gente experimenta desse ser tão suficiente, tão além de nós? Esse Deus que nós não conseguimos conhecê-lo na sua essência. O que nós conhecemos de Deus é do Deus revelado, do Deus da palavra. Mas Ele é muito mais do que a palavra. A própria palavra afirma isso. Ele é muito mais do que está descrito aqui na Bíblia. Porque existe um Deus oculto, é o mesmo Deus, não é outro, mas o Deus que é insondável ao nosso conhecimento. A teologia chama isso de atributos incomunicáveis. Estava conversando com jovens na sexta e estava dizendo a eles, atributo não é uma palavra apropriada para Deus, porque atributo dá a impressão que alguma coisa passou a fazer parte dele. Talvez a palavra melhor seria a essência, mas atributo a gente compreende mais. Então eu vou falar atributos incomunicáveis, aquele que a gente não consegue entender. Nós cremos pela fé a infinidade de Deus, a eternidade de Deus, a imutabilidade de Deus. Quem conseguir explicar depois do culto, você me explica, porque nós não conseguimos acompanhar, porque nós não temos referência, nós nunca experimentamos da eternidade. Só Deus é eterno. Na imutabilidade, você conhece algo que não muda? Deus não muda. É estranho, Deus não muda. A gente não consegue sensibilizar Deus, fazer com que Ele fique mais alegre ou mais triste. Todas as vezes você vê isso na palavra de Deus, é uma forma de se dirigir diante do intelecto limitado que nós temos. Mas Deus não muda, Deus é. Então esses atributos são incomunicáveis, isso faz parte do Deus oculto, do Deus misterioso. Pô, pastor, mas o senhor disse que para a gente suplantar o sofrimento, que Jó, para suplantar o sofrimento, para suportar aquele tempo difícil, ele precisou conhecer mais Deus. O senhor está dizendo que é impossível conhecer, mas tem o Deus revelado, ele se revela, que é o atributo comunicável, que é a bondade, o amor, a misericórdia. Só para lhe dar alguns exemplos. Nenhum de nós que estamos aqui nessa noite somos bons. Nós temos atos de bondade.
Porque bom só o Senhor. Porque Ele nunca cometeu nenhum resvalo de alguma maldade. Ele é bom. Todos nós aqui podemos ter misericórdia, mas Ele é o único de verdade misericordioso. As misericórdias dele não têm fim, para sempre, eterna. Nós não, nós temos atos misericordiosos. Nós amamos. Nós podemos expressar amor pelas pessoas. Mas Ele não só expressa amor por você, Ele é amor. Então quer experimentar de Deus? Quer conhecer Deus melhor? Entra dentro não daquilo que Ele é, porque você não tem como, mas daquilo que Ele faz. Todas as vezes que você pratica um ato de bondade, como é que você se sente? Muito bem. Sabe o que é esse muito bem que você se sente quando você pratica um ato de bondade? É Deus dizendo: eu estou aí, ó. Eu estou movendo em você. Você está expressando quem eu sou através daquilo que eu disse para você ser. Quando Jó começa a entender isso, a primeira coisa que ele faz é orar por esses amigos que dizia que ele estava passando por sofrimento por um ato de pecado que ele porventura pudesse ter cometido. Ele começa a experimentar Deus. Todas as vezes que você exala amor, amor verdadeiro, sincero, incondicional, isso enche a tua alma de Deus. E aí você suporta qualquer sofrimento que essa terra há de te mensurar. No nome de Jesus, meu irmão. Pelo poder do Espírito Santo. Procura Deus no sofrimento. Experimente dele todos os dias da sua vida. Porque é inevitável que você passe por momentos de sofrimento. Mas é possível suportar e melhor, suplantar, vencer, derribar o muro. Pode falar isso para todo mundo que você conhecer. É possível vencer o sofrimento. Olhe para Deus, lá naquele redemoinho, quando você perde o chão. Veja onde Deus está, porque Ele está. E viva, experimente, tenha uma experiência santa, verdadeira com Deus. Isso aconteceu com Jó. Ele foi recompensado. Teve 2 vezes o que ele perdeu, mas não é isso que é tão importante. O mais importante é que ele contemplou a face de Deus. E eu sei que é por causa disso que você está aqui nessa noite. Para contemplar a face do Senhor. Para ouvir do Deus Altíssimo, para Ele poder dar direção para a solução dos seus problemas. Pois bem, Ele acabou de lhe dizer: me perceba no teu problema. E seja o que eu disse para você ser. E você vai experimentar quem eu sou para você. Eu quero concluir essa mensagem parafraseando, ou melhor, tentando citar o texto dos Romanos, do apóstolo Paulo. Que ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como no conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Paulo está dizendo: é difícil entrar no âmago, no cerne do pensamento de Deus. Quem primeiro deu a ele para que seja restituído? Quem foi o seu conselheiro? E aí Paulo diz para mim, para você, e você podia gravar isso na tua alma. Porque dele,
por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele toda glória eternamente. Amém. Amém. Toda glória ao Senhor, toda glória ao Senhor. Ele vai nos aperfeiçoando todos os dias. Às vezes vem com um beliscãozinho, às vezes vem com sacolezinho. Mas é Deus nos aperfeiçoando. Viver na glória, da glória e para a glória dele. É isso que ele fez com Jó. Ele lapidou Jó, ele esfregou Jó, ele ensaboou e encerou e lustrou Jó. Doeu. Mas Jó ficou límpido. Jó presenciou e viveu na glória de Deus. Da glória de Deus e para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus.